O mesmo aconteceu a Mônica, que orou muitos anos em favor de seu filho Agostinho, que era um homem licencioso. Quando este resolveu abandonar o lar e cruzar o mar em direção a Roma, a mãe orou fervorosamente, e com desespero, para que Deus mantivesse o filho junto dela, e sob sua influência. Dirigiu-se a uma pequena igreja próxima da praia, a fim de passar ali a noite, em oração, perto do lugar onde o navio estava ancorado. Mas o dia nasceu, e ela descobriu que o navio partira, enquanto ela orava. Seu pedido fora recusado, mas seu verdadeiro desejo fora atendido. Pois foi em Roma que Agostinho conheceu Santo Ambrósio, que o conduziu a Cristo. Como é confortador saber que Deus sabe o que é melhor para nós. Entretanto, não devemos achar absurdo que Deus permita que certas coisas dependam de nossas orações. Algumas pessoas dizem que, se Deus realmente nos ama, Ele nos dará o que é melhor para nós, quer peçamos ou não. O Dr. Fosdick observou, com muito acerto, que Deus já tomou a seu cargo muitas coisas. Ele nos promete as estações de plantio e colheita. Entretanto, o homem tem que preparar o solo, semear, capinar e colher, para que Deus faça a sua parte. Deus nos dá o alimento e a bebida. Mas Ele deixa a nosso cargo pegar, comer e beber. Existem coisas que Deus não pode, ou pelo menos não quer fazer sem a nossa cooperação. Ele não pode fazer certas coisas a menos que exercitemos nossa mente. Ele nunca inscreve suas verdades nos céus. As leis da ciência sempre estiveram aí. Mas temos que pensar, experimentar. Pensar outra vez, se quisermos utilizar estas leis para o nosso bem e para a glória de Deus. Deus não pode realizar certas coisas a menos que trabalhemos. Ele depositou o mármore nas colinas, mas nunca construiu uma catedral. Encheu as montanhas de minério de ferro, mas ele próprio nunca fabrica uma agulha ou uma locomotiva. Ele deixa isso a nosso encargo. Temos que trabalhar. Então, se Deus deixou algumas coisas para o homem realizar com seu trabalho e raciocínio, por que não deixaria algumas também para realizarmos com a oração? E foi o que ele fez. Pede e receberás. E existem bênçãos que Deus não nos dará a não ser que peçamos. A oração é um dos 3 meios pelos quais o homem coopera com Deus, o maior deles. Os homens de poder são, sem exceção, homens de oração. Deus derrama o Espírito Santo em plenitude apenas sobre as pessoas de oração. É pela operação do Espírito Santo que vêm as respostas de oração. Todo crente tem o Espírito de Cristo habitando nele. Pois, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas o homem que persiste em oração deve ser cheio do Espírito de Cristo. Uma missionária nos escreveu, recentemente, que se dizia de João Hyde que ele nunca conversava com um homem não convertido sem que este se convertesse. Mas se Hyde falhasse na primeira tentativa, não conseguindo tocar o coração da pessoa, voltava ao quarto, e lutava em oração até descobrir o que havia em si mesmo que o estava impedindo de ser usado por Deus. Quando somos cheios do Espírito de Deus, não podemos deixar de influenciar outros para irem ao Senhor. Mas, para possuirmos poder entre os homens, precisamos primeiramente ter poder com Deus. Contudo, a pergunta que deve preocupar-nos mais não é, como Deus atende às orações, mas, sim, será que oro realmente? Que maravilhoso poder Deus coloca ao nosso dispor! Será que pensamos que vale a pena agarrar-nos a qualquer coisa que desagrada a Deus? Amigo, confie em Cristo completamente, e verá que Ele é totalmente fiel. Capítulo 11. Empecilhos à oração. Disse um poeta, e nós cantamos frequentemente. Que variados obstáculos encontramos para chegar ao trono da graça. E, na verdade, eles são vários.
Mas, nesse caso também, muitos desses obstáculos são criados por nós mesmos. Deus quer que oremos. O diabo não quer, e faz tudo no sentido de impedir-nos. Ele sabe que realizamos mais através de orações do que de trabalho. Ele preferiria que fizéssemos qualquer coisa, em vez de orar. Já mencionamos esta oposição de Satanás às nossas orações. Estes anjos que se opõem à nossa marcha e ainda nos superam em forças, são nossos inimigos secretos, implacáveis, incansáveis, inumeráveis, invisíveis. Mas não precisamos temê-los, nem dar-lhes atenção, se tivermos os olhos sempre voltados para o Senhor. Os anjos santos são mais fortes que os anjos caídos, e podemos deixar as hostes celestiais nos protegerem. Cremos que podemos creditar às hostes malignas o fato de termos extravios de pensamento, que destroem nossas orações. Mal nos ajoelhamos e nos lembramos de algo que deveríamos ter feito, ou de outra coisa de que devemos cuidar imediatamente. Estes pensamentos procedem de fora, e certamente são inspirados por espíritos malignos. O único remédio para esta invasão de pensamento é fixar a mente em Deus. Sem dúvida, o pior inimigo do homem é ele mesmo. A oração é privilégio dos filhos de Deus, e quem está vivendo como filho de Deus deve orar. Mas, a grande questão é, será que estou abrigando inimigos em meu coração? Pergunta: existem traidores em meu coração? Deus não pode dar-nos suas melhores bênçãos espirituais a não ser que preenchamos certas condições: confiar, obedecer e trabalhar. Não é verdade que muitas vezes pedimos os mais elevados dons espirituais, sem pensarmos ao menos em satisfazer as exigências necessárias? Não é verdade também que muitas vezes solicitamos bênçãos que não estamos preparados para receber? Teremos coragem de ser honestos com nós mesmos, a sós, na presença de Deus? Pergunta: será que podemos dizer sinceramente: sonda-me, ó Deus, e vê? Existe em mim qualquer coisa que esteja impedindo a bênção de Deus para mim e para outros, através de mim? Discutimos o problema da oração, mas nós somos o problema que requer discussão e dissecação. A oração não contém problemas. Não existe nenhum problema nela, para o coração que está ancorado em Cristo. Não citaremos os textos bíblicos mais comuns que mostram como a oração pode ser frustrada. Simplesmente, desejamos que cada um tenha uma visão de seu próprio coração. Nenhum pecado é pequeno demais, que não possa pôr obstáculos à oração, e talvez até transformá-la em pecado, se não estivermos dispostos a renunciar a ele. Os muçulmanos da África Ocidental têm um ditado que diz: se não houver pureza, não pode haver oração; se não houver oração, não se beberá da água dos céus. Esta verdade é claramente ensinada nas Escrituras, e é de admirar que as pessoas queiram conservar ambos, o pecado e a oração. No entanto, muitos agem assim. Mas até Davi clamou: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. E Isaías 59,2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Certamente, todos concordamos em que é o pecado que existe em nós, e não uma possível má vontade da parte de Cristo em atender às nossas orações, o que impede as respostas. Em geral, é sempre um dos chamados pequenos pecados, que prejudicam e maculam nossa comunhão com Deus. Esses podem ser: Tópico 1. Dúvida: a incredulidade é, possivelmente, o maior empecilho à oração. O Senhor disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, porque não creem em mim. João 16,9. Não somos do mundo, contudo não existe bastante incredulidade em muitos de nós. Escrevendo aos crentes em geral,
Tiago diz o seguinte: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Alguns de nós não têm, porque não pedem. Outros, porque não creem. Achou o leitor estranho o fato de falarmos em louvor e adoração antes de entrarmos propriamente na questão da petição. Mas, certamente, se tivermos uma boa visão da glória e majestade do Senhor e das maravilhas de sua graça e amor, a incredulidade e a dúvida se desvanecerão, como a neblina se desfaz ao nascer do sol. Não foi essa exatamente a razão por que Abraão não vacilou e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Isto é, por ter dado a Deus a glória devida ao seu nome, foi plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, versículo 20 e 21. Conhecendo o que conhecemos acerca do maravilhoso amor de Deus, não é de se admirar que ainda duvidemos. Tópico 2. A seguir vem o nosso ego, a raiz de todo o pecado. Como tendemos a ser egoístas, mesmo ao praticar boas obras. Como hesitamos em largar mão de qualquer coisa que o ego deseje. Contudo, sabemos que a mão que já está cheia, não pode receber as bênçãos de Cristo. Seria por isso que o Salvador, na primeira oração que ensinou aos discípulos, mencionou tudo na pessoa do plural. Pai nosso, dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. O orgulho é um empecilho à oração, pois ela é um gesto de auto-humilhação. Como o orgulho deve ser odioso para Deus. É Ele quem nos dá todas as coisas para desfrutarmos. Que tens tu que não tenhas recebido? Pergunta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, versículo 7. Certamente, não iremos permitir que o orgulho e sua odiosa e terrível irmã, a inveja, destruam nossa comunhão com Deus. O Senhor não pode fazer grandes coisas que nos alegrem, se elas vão nos subir à cabeça. Ah, como somos tolos, às vezes. Em algumas situações, quando insistimos, Deus nos concede aquilo que pedimos, às custas de nossa santidade. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Salmos 106, versículo 15. Oh Deus, livra-nos disso. Livra-nos do ego. Também existe a autoafirmação, que alimentamos ao criticar os outros. Que este pensamento se grave a fogo em nossa memória: quanto mais uma pessoa se aproxima da semelhança de Jesus Cristo, menos ela julga os outros. Isso é um teste infalível. Aqueles que estão sempre criticando os outros, já se afastaram de Cristo. Podem ainda pertencer-lhe, mas perderam seu espírito de amor. Prezado leitor, se você tem uma natureza crítica, permita que ela se volte para você e o analise, e não ao seu próximo. Você fará uma aplicação ampla dela, e nunca ficará sem uso. Será esta afirmação por demais dura? Revelaria ela uma tendência de cometer o pecado, pois que é pecado, que está condenando? Tal seria se fosse dirigida a uma só pessoa. Mas o objetivo dessa afirmação é atravessar uma armadura que parece invulnerável. E qualquer pessoa que, durante um mês, consiga impedir que sua língua roube a reputação de outras pessoas, nunca desejará voltar à prática do mexerico. O amor é paciente e benigno. 1 Cor 13, versículo 4. Pergunta: que agimos assim? Estamos agindo assim? E não somos melhores simplesmente por pintarmos os outros com cores mais carregadas. Mas, estranhamente, aumentamos nosso gozo espiritual e nosso testemunho vivo em favor de Cristo, quando nos recusamos a passar adiante informações negativas a respeito de outrem, ou nos abstemos de julgar a obra ou os atos das pessoas. Pode ser difícil, a princípio, mas logo nos trará imensa alegria.
Ademais, essa atitude é recompensada com o amor de todos que nos cercam. É mais difícil manter silêncio em face das heresias modernas. E não somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas 3. Em algumas situações devemos falar, mas sempre em espírito de amor. É preferível deixar viver o erro, que matar o amor. Mesmo em nossas orações particulares devemos evitar citar erros dos outros. Creia-me, um espírito de crítica, mas que qualquer outra coisa, destrói a nossa santidade de vida, pois é um pecado quase respeitável, e nos apanha em suas malhas com grande facilidade. Creio ser quase desnecessário acrescentar que o crente cheio do Espírito de Cristo, ou seja, cheio de amor, nunca falará a outros acerca das práticas não cristãs que ele observa em seus amigos. Ele foi muito rude comigo, ou, ele é muito orgulhoso, não suporto aquele homem, e observações semelhantes certamente são maldosas, desnecessárias e muitas vezes inverdadeiras. O Senhor Jesus sofreu oposição de pecadores contra si mesmo, mas nunca reclamou nem procurou divulgar esses fatos. Por que deveríamos nós agir assim? O ego deve ser destronado para que Cristo possa reinar soberanamente. Não deve existir nenhum ídolo em nosso coração. Lembra-se do que Deus falou acerca de alguns líderes religiosos? Estes homens levantaram seus ídolos dentro em seu coração. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14, versículo 3. Quando nosso objetivo máximo é sempre a glória de Deus, então o Senhor pode atender nossas orações. Nosso anseio deve ser pelo próprio Cristo, antes que por suas dádivas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. SI 37,4. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, versículo 21 e 22. Hoje, como nos primeiros dias do cristianismo, é verdade que os homens pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para gastarem em seus próprios deleites, isto é, para si mesmos. TG 4, versículo 3. Tópico 3. A ausência de amor no coração talvez seja o maior empecilho à oração. Um espírito de amor é condição básica para uma oração confiante. Não podemos agir erradamente para com o homem, e estar certos perante Deus. O espírito de oração é essencialmente um espírito de amor. A intercessão nada mais é que o amor em oração. Ora melhor, quem ama melhor a todas as coisas, grandes e pequenas, pois o grande Deus que nos ama, a todas criou, e as ama. Será que nos atrevemos a odiar ou não gostar daqueles a quem Deus ama? E se o fizermos, será que realmente possuímos o Espírito de Cristo? Temos que encarar estes fatos elementares de nossa fé, se quisermos que nossa oração não seja apenas mera formalidade. O Senhor diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mateus 5, versículo 44 e 45. Estamos propensos a achar que um grande número de cristãos nunca examinou esta questão. Quando ouvimos alguns obreiros cristãos, e alguns até bem proeminentes, referirem-se aos que discordam deles, temos que supor, em amor, que nunca ouviram este mandamento do Senhor. Nossa vida diária neste mundo é a melhor prova de nosso poder na oração. Deus acata minhas orações não com base no espírito e no tom de voz que demonstro ao orar em público ou em particular, mas com o espírito que demonstro em minha vida diária. As peçonhas de mau gênio só podem ser frias na oração. Se não obedecermos ao mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros, nossas orações são totalmente sem valor.
Se temos um espírito de ressentimento, orar é quase um desperdício de tempo. E, no entanto, um proeminente líder de uma de nossas catedrais, recentemente, teria dito que existem pessoas a quem nunca podemos perdoar. Se assim é, esperamos que ele use uma versão abreviada do Pai Nosso. Cristo ensinou-nos a dizer: perdoa-nos, assim como nós perdoamos, e vai mais além. Ele declara: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 15. Que possamos revelar sempre o Espírito de Cristo, e não prejudicar o perdão de que tanto necessitamos. Quantos de nossos leitores, que não têm a menor intenção de perdoar seus inimigos, e nem mesmo os amigos que os ofendem, recitariam o Pai Nosso hoje? Muitos crentes nunca deram uma dimensão correta à oração. Não por uma insinceridade consciente, mas por falta de raciocínio. A culpa disso está com aqueles que ensinam e pregam. Temos a tendência de ensinar doutrinas, ao invés de atos. A maioria das pessoas deseja fazer o que é certo, mas pensam antes nas grandes coisas e não nas pequeninas falhas na vida de amor. O Senhor chega até a dizer que nem mesmo nossas ofertas devem ser dadas a Deus se nos lembrarmos de que nosso irmão tem alguma coisa contra ti. MT 5,23. Pergunta: e se ele não aceita nossa oferta, seria provável que atendesse nossas petições? Foi somente quando Jó cessou de contender com seus inimigos, que a Bíblia chama de amigos, que o Senhor mudou a sorte dele, e deu-lhe em dobro tudo que ele possuíra antes. Jó 42,10. Como somos lentos, e como somos reticentes, em entender que nosso modo de viver impede nossas orações. E como relutamos em nos orientarmos pelas leis do amor. Desejamos ganhar almas. E o Senhor nos mostra uma forma de fazê-lo: não divulgar os erros das pessoas. Temos que falar-lhes em particular, e ganhaste teu irmão. MT 18,15. A maioria das pessoas tem magoado seus irmãos. Até mesmo a vida no lar pode interromper nossa comunhão. Veja o que Pedro diz acerca do assunto, e como devemos viver no lar para que não se interrompam nossas orações. 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 10. Gostaríamos de insistir com cada leitor para que peça a Deus para sondar seu coração e mostrar-lhe onde há raiz de amargura, com relação a qualquer pessoa. Todos desejamos fazer o que é agradável a Deus. Seria de imensa vantagem para nossa vida espiritual, se resolvêssemos não voltar a orar, enquanto não fizéssemos tudo ao nosso alcance para estabelecer paz e harmonia entre nós e qualquer pessoa com quem possamos ter desentendimentos. Enquanto não fizermos isso, no que depende de nós, nossas orações serão apenas desperdício de fôlego. Sentimentos inamistosos para com outras pessoas impedem que Deus nos abençoe da maneira como Ele deseja. Uma vida de amor é condição essencial para a oração confiante. Deus nos desafia hoje, novamente, a nos tornarmos pessoas preparadas para receber suas abundantes bênçãos. Muitos de nós terão que escolher entre um coração amargurado e ressentido, ou as ternas misericórdias e amor do Senhor Jesus Cristo. Não é estranho que uma pessoa possa ficar indecisa entre essas duas opções? Pois a amargura prejudica mais a própria pessoa que a qualquer outro. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. MC 11,25. Foi o que disse o bendito Mestre. Não devemos, então, ou perdoar ou parar de orar. De que adiantará a uma pessoa passar o dia todo orando se abrigar falta de amor no coração, o que impede a verdadeira oração? Como o diabo se ri de nós, por não enxergarmos esta verdade.
Temos a mensagem de Deus de quem nem a eloquência, nem os conhecimentos, nem a fé, nem a liberalidade e nem mesmo a morte valem de nada para o homem. Entendam bem isto, não valem nada, se o coração não estiver cheio de amor. 1 Coríntios 13. Portanto, dá-nos amor. Tópico 4. Uma recusa em fazer nossa parte pode impedir que Deus responda nossas orações. O amor gera compaixão e trabalho, em face do pecado e sofrimento humanos, tanto na pátria como no estrangeiro. Foi o que sucedeu ao apóstolo Paulo, cujo coração se revoltava dentro dele, ao contemplar a cidade cheia de ídolos. Et 17,16. Não podemos ser sinceros quando oramos, venha ao teu reino, mas não fazemos tudo ao nosso alcance para a vinda deste reino, com nossas ofertas, orações e serviço. Não podemos estar sendo totalmente sinceros ao orar pelos incrédulos a menos que estejamos dispostos a dar uma palavra a alguém, escrever uma carta, ou fazer qualquer coisa para alcançá-los com o Evangelho. Antes de Moody realizar uma de suas grandes campanhas, ele esteve presente em uma reunião de oração, a fim de pedir as bênçãos de Deus sobre o trabalho. Estavam ali também vários homens ricos. Um deles começou a pedir que Deus enviasse fundos suficientes para as despesas. Moody interrompeu-o imediatamente. Não precisamos incomodar a Deus com esta questão, disse ele tranquilamente, nós mesmos podemos responder esta petição. Tópico 5. Orar somente em particular pode ser um empecilho. Os filhos não devem ter contato com os pais somente em separado. É importante pensar com que frequência o Senhor se refere à oração em grupo, comunhão em oração. Se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mt 18, versículo 19,20. Temos certeza de que a fraqueza espiritual de muitas igrejas decorre do fato de suas reuniões de oração serem fracas, ou de não existirem. As reuniões matutinas e os cultos vespertinos não podem, nem mesmo se realizados com toda a reverência e sem a pressa que parece caracterizá-los frequentemente, tomar o lugar de reuniões de oração mais elaboradas, onde todos participem. Não podemos fazer de nossas reuniões semanais um culto mais vivo e uma verdadeira força espiritual. Tópico 6. O louvor é tão importante quanto a oração. Temos que entrar em suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos, e dar-lhe graças e bendizer seu nome. S. 100, versículo 4. Em certa época de sua vida, João Hyde sentiu-se inspirado a pedir a Deus 4 almas por dia para o seu rebanho, por seu intermédio. Quando não atingia o número desejado, sentia o coração pesado e dorido. Não conseguia comer nem dormir. Então, orava a Deus pedindo-lhe que mostrasse qual fora o obstáculo. E em alguns casos, veio a descobrir que fora a falta de louvor. Então ele confessava este pecado, e pedia ao Senhor o espírito de louvor. Ele dizia que, quando louvava a Deus, era procurado por pessoas desejosas de obterem a salvação. Não devemos depreender disso que nós também devemos limitar a Deus apresentando-lhe números definidos ou determinados métodos de trabalho, mas temos que clamar, glória ao Senhor. Glória a Deus. De coração, mente e alma. Não é por acaso que tantas vezes recebemos a ordem, regozijai-vos no Senhor. Deus não nos quer ver infelizes, e nenhum de seus filhos tem motivos para sê-lo. O apóstolo Paulo, o mais perseguido dos homens, era uma pessoa que cantava louvores. Hinos brotavam de seus lábios na prisão e fora dela, louvava ao Salvador dia e noite. Até mesmo a ordem que ele apresenta em sua exortação é relevante, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 18. É a vontade de Deus. Mantenhamos em mente este pensamento. Isto não é uma questão optativa. Regozijai, orai, dai graças. De acordo com a vontade de Deus, esta é a ordem dos fatos para nós. Nada agrada mais a Deus do que nosso louvor, e nada é de maior bênção para o homem que ora, do que o louvor que ele dedica a Deus. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará aos desejos do teu coração. SI 37, versículo 4. Certo missionário, que recebera notícias tristes de casa, achava-se completamente arrasado. Orou, mas aquela oração nada adiantou, no sentido de dissipar as sombras de sua alma. Foi ver outro missionário, naturalmente em busca de conforto. E ali, na parede, viu um quadrinho com as palavras: experimente dar graças. E ele o fez, no mesmo instante, as sombras se dissiparam, para nunca mais retornarem. Será que louvamos ao Senhor o suficiente para que nossas orações sejam respondidas? Se realmente confiamos nele, sempre o louvaremos. Pois Deus nada faz, nem deixa que se faça que você próprio não faria. Se pudesse ver o fim de tudo tão bem quanto ele vê. Certa pessoa, que ouviu Lutero orando, disse: Deus bendito! Que espírito e que fé há em suas expressões! Ele dirige a Deus suas petições com uma reverência, como quem está na presença de Deus, mas com a firmeza com que se dirigiria a seu pai ou a um amigo. Aquele filho de Deus não parecia preocupado com o fato de que existem empecilhos à oração. Depois do que dissemos, vemos que tudo pode ser resumido num único ponto. Todos os empecilhos à oração resultam de nossa ignorância sobre os ensinos da Santa Palavra de Deus, a respeito da vida de santidade que ele tensionava que todos os seus filhos levassem, ou de uma relutância de nossa parte em nos consagrarmos totalmente a ele. Podemos verdadeiramente dizer a nosso Pai: tudo o que tenho é teu, e então ele poderá dizer-nos: e tudo o que é meu é teu. Capítulo 12. Quem pode orar? Faz apenas 2 séculos que 6 alunos da Universidade de Oxford foram expulsos simplesmente por se reunirem nos quartos uns dos outros, fora de hora, a fim de orarem. Por causa disso, George Whitefield escreveu ao vice-diretor nos seguintes termos: é de se esperar que, como alguns alunos foram expulsos pelo fato de orarem fora de hora, fiquemos sabendo que outros serão expulsos pelo emprego de palavrões, fora de hora. Hoje, graças a Deus, nenhum homem, em nenhuma terra pode ser impedido de orar. Perguntas: qualquer pessoa pode orar, mas será que qualquer um tem o direito de orar? Será que Deus ouve a todos? Quem pode orar? Será a oração um privilégio, um direito, de todos os homens? Nem todo mundo pode reivindicar a si o direito de aproximar-se a acento grave Y nosso rei terreno. Mas existem pessoas ou entidades que gozam do privilégio de um acesso imediato ao nosso soberano. O primeiro-ministro tem este privilégio. A augusta Câmara Municipal da cidade de Londres pode, a qualquer hora que desejar, depor sua petição aos pés do rei. Os embaixadores de quaisquer potências estrangeiras podem fazer o mesmo. Tudo o que precisam fazer é apresentar-se na entrada do palácio, e ninguém poderá interpor-se entre eles e o monarca. Essas personalidades podem chegar imediatamente à presença do rei, e apresentar-lhe suas petições. Mas nenhuma delas tem acesso mais fácil nem recepções mais amorosa, que o filho do próprio rei. Pergunta: mas quanto ao Rei dos Reis, o Deus e Pai de todos nós, quem pode entrar em sua presença? Quem pode desfrutar tal privilégio? Sim, quem tem este direito, diante de Deus.
Disse que até mesmo no mais cético dos homens, a oração encontra-se quase à superfície, apenas aguardando o momento de manifestar-se. E há muita verdade nisso. Será que ela tem o direito de manifestar-se a qualquer hora? Em algumas religiões, ela tem que esperar. Dentre os milhões de indianos que vivem sob a escravidão do hinduísmo, apenas os brahmanes podem orar. Um negociante rico de qualquer outra casta, por exemplo, é obrigado a pedir a um brahmane, que pode ser até um garoto, que faça suas preces por ele. Os maometanos não podem orar, a menos que hajam decorado algumas frases em árabe, pois seu Deus somente ouve orações que são feitas na língua que creem ser o idioma sagrado. Mas, glória a Deus! Não existem quaisquer restrições de língua ou casta entre nós e nosso Deus. Então, todo homem pode orar? Sim, responderá o leitor, qualquer pessoa pode. Mas não é o que a Bíblia diz. Somente o Filho de Deus pode verdadeiramente orar a Deus. Somente os filhos podem entrar em sua presença. É verdade, uma gloriosa verdade, que qualquer pessoa pode clamar por seu auxílio, perdão e misericórdia. Mas isso não é realmente oração. Oração é mais que isso. Orar é penetrar no esconderijo do Altíssimo e habitar à sombra do Onipotente. SI 91,1. Orar é colocar Deus a par de nossas necessidades e desejos, e estender a mão da fé para receber suas dádivas. A oração é uma decorrência da habitação do Espírito Santo em nós. É comunhão com Deus. Ora, é quase impossível exigir uma relação de comunhão entre um rei e um rebelde. Que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? 2 Coríntios 6,14. Por nós mesmos, não temos nenhum direito de orar. Temos acesso a Deus apenas pela mediação do Senhor Jesus Cristo, Efésios 3, versículo 18, Efésios 2, versículo 12. A oração não é apenas o clamor de um homem que se afoga, de um homem que está afundando no redemoinho do pecado, e grita, Senhor, salva-me. Estou perdido, estou destruído. Redime-me, Senhor, salva-me. Qualquer um pode fazer isso, e essa petição nunca é desatendida, e sua resposta nunca tarda, quando feita em sinceridade. Mas isso não é oração, na verdadeira acepção bíblica. Até mesmo os leões, quando rugem à procura de sua presa, buscam alimento de Deus, mas isso não é oração. Sabemos que o Senhor disse, todo o que pede recebe, MT 7,8. E ele o disse de fato. Mas a quem se dirigia? Falava aos discípulos, MT 5,1, 2. Sim, a oração é comunhão com Deus, a vida da alma, como já disse alguém. E duvido muito que possamos ter comunhão com Ele, a menos que o Espírito Santo habite em nosso coração, e tenhamos recebido o Filho, tendo, portanto, o direito de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12. A oração é prerrogativa dos filhos. Somente eles podem reivindicar do Pai Celestial as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor disse que, em oração, devemos dirigir-nos a Deus como Pai Nosso. Certamente, apenas os filhos podem empregar esse tratamento. Paulo diz, e, porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. GL 4,6. Seria nisto que Deus estava pensando quando, falando aos consoladores de Jó, lhes disse: O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Júnior 42,8. Ao que parecia, a oração deles não seria aceita. Mas logo que nos tornamos filhos de Deus, precisamos entrar na escola da oração.
Ele está orando, disse o Senhor a respeito de um homem que acabara de converter-se, Et 9,11. Os convertidos não apenas podem, mas devem orar, cada homem por si mesmo, e, naturalmente, pelos outros também. Mas, a menos que possamos verdadeiramente chamar Deus de Pai, e enquanto não o pudermos, não temos nenhum direito de ser tratados como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não temos o mínimo direito. Você acha essa condição severa demais? Não, pelo contrário, é um fato natural. Será que um filho não tem privilégios? Mas não me interpretem mal. Isto não exclui ninguém do reino dos céus. Qualquer pessoa, em qualquer lugar pode clamar: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Qualquer homem que se encontre fora do aprisco de Cristo, fora da família de Deus, por pior que seja, ou por melhor que creia ser, pode, neste mesmo instante, tornar-se filho de Deus, enquanto lê estas linhas. Apenas um olhar para Cristo, em fé, basta. Olhai e vivei. Deus não diz, vê, ele diz apenas, olhe. Volte seu rosto para Deus. Pergunta: como foi que os Gálatas se tornaram filhos de Deus? Pela fé em Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. GL 3,26. Cristo torna filho de Deus, pela adoção e pela graça, qualquer homem que se voltar para ele em arrependimento sincero e com fé. Mas ninguém tem nenhum direito nem mesmo à providência divina, a menos que seja filho de Deus. Um filho, porém, tem direito ao cuidado, amor, proteção e provisão do pai. Ora, uma criança só pode pertencer a certa família se nascer nela. Nós nos tornamos filhos de Deus, nascendo, de novo, nascendo, do alto, João 3. Versículo 5. Isto é, crendo no Senhor Jesus Cristo, João 3, versículo 16. Tendo dito isso à guisa de advertência e talvez como uma explicação da razão por que algumas pessoas fracassam completamente na oração, apressamo-nos a acrescentar que Deus muitas vezes ouve e atende às orações daqueles que não têm o direito legítimo a ela, daqueles que não são seus filhos, e possivelmente até neguem que ele exista. Os evangelhos nos falam de não poucos incrédulos que buscaram a Cristo pedindo-lhe cura de uma enfermidade, e ele nunca despediu ninguém sem a bênção desejada, nunca. Vinham como mendigos, e não como filhos. E embora seja necessário que, primeiro, se fartem os filhos, esses outros receberam migalhas, e, por vezes, mais que migalhas, dadas liberalmente. E hoje também muitas vezes Deus ouve o clamor dos incrédulos que lhe pedem bênçãos temporais. Um exemplo disso, que conhecemos bem, poderá servir de ilustração. Um amigo meu relatou-me que fora ateu durante muitos anos. Embora incrédulo, cantava no coro de certa igreja havia 40 anos, pois gostava muito de música. Seu velho pai adoeceu, alguns anos atrás, sofrendo fortes dores. Os médicos nada podiam fazer para aliviar seu sofrimento. Desesperado pelo estado do pai, este corista incrédulo caiu de joelhos e clamou: "Ó Deus, se existe um Deus, mostra teu poder, aliviando as dores de meu pai." Deus ouviu o clamor daquele homem e removeu as dores imediatamente. O ateu louvou a Deus e correu ao pastor para indagar acerca da salvação. Hoje ele é um homem totalmente consagrado a Deus, dedicando todo o seu tempo ao Salvador recém-encontrado. Sim, Deus é superior às suas promessas, e está mais disposto a atender nossa petição do que nós a orarmos. Talvez a mais extraordinária de todas as orações de um incrédulo seja a que está registrada no livro de Caroline Frey Kreis Our Example, Cristo, nosso exemplo.
Embora possuísse beleza, riqueza, posição e amigos, ela descobriu que nenhuma destas coisas satisfazia realmente seus anseios, e, por fim, em total desespero, clamou a Deus. Entretanto, sua primeira oração foi de plena rebeldia e ódio para com ele. Note-se bem, esta não é a oração de um filho. O Deus, se tu és Deus, não te amo, não te quero, não creio que exista felicidade em ti, mas do jeito que me encontro estou infeliz também. Dá-me o que não procuro, dá-me o que não quero. Se puderes, torna-me feliz. Sou muito infeliz, assim como sou. Estou cansada deste mundo, se existe alguma coisa melhor do que isso, dá-me. Que oração! Contudo, Deus a ouviu e atendeu. Ele perdoou aquela alma errante, tornou-a imensamente feliz e gloriosamente produtiva em sua obra. Mesmo em peitos selvagens, existem anseios, lutas, inclinações em direção a um bem que eles mesmos não entendem. E suas fracas e desvalidas mãos, tateando cegamente em trevas densas, tocam a destra de Deus, na escuridão, e são erguidas e fortalecidas. Modifiquemos então nossa pergunta um pouco, e indaguemos: quem tem direito de orar? Somente os filhos de Deus, em quem habita o Espírito Santo. Mas, mesmo nesse caso, devemos lembrar que ninguém pode aproximar-se do Pai Celestial sem constrangimento e com toda a confiança, a menos que esteja vivendo como deve viver um filho de Deus. Não podemos esperar que um pai derrame seus favores sobre um filho transviado. Somente um filho fiel, santificado pode orar no Espírito e com entendimento também. 1 Coríntios 14, versículo 15. Mas, se somos filhos de Deus, nada pode impedir nossas orações, a não ser o pecado. Nós, seus filhos, temos o direito de acesso a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. E Ele entende qualquer forma de oração. É possível que tenhamos o maravilhoso dom da oratória, e saibamos derramar nossas palavras de ações de graças, petição e louvor numa torrente abundante, como o apóstolo Paulo, ou podemos ser como o apóstolo João e ter uma comunhão mais tranquila e profunda, uma comunhão semelhante à dos enamorados. Tanto um brilhante teólogo como João Wesley, ou um humilde sapateiro como Guilherme Carey são recebidos no trono da graça. O status de qualquer pessoa no reino dos céus não depende de nascimento, brilhantismo pessoal ou capacidade de realização, mas, sim, de uma confiança humilde e total no Filho de Deus. Moody atribuiu todo o seu sucesso às orações de uma obscura mulher inválida, quase desconhecida. E é verdade que os santos inválidos da Inglaterra poderiam suscitar um avivamento com grande rapidez, com suas orações. Ah, se todos os que estão acamados quisessem erguer suas orações. Pergunta: será que não erramos em supor que algumas pessoas possuem o dom da oração? Uma brilhante aluna da Universidade de Cambridge perguntou-me certa vez se uma vida de oração não seria um dom possuído por apenas uns poucos. Ela levantava a hipótese de que, assim como nem todas as pessoas são dotadas musicalmente, assim também, não se espera que todas saibam orar bem. George Miller era excepcional, não porque tivesse o dom da oração, mas porque orava. Aqueles que não sabem falar bem, como Arão sabia, segundo declaração de Deus, podem servir ao Senhor pela intercessão em particular, em favor daqueles que pregam a palavra. Temos que possuir grande fé, se quisermos ter poder perante Deus. Em oração, embora Ele seja tão cheio de graça, que, por vezes, opera a despeito de nossa falta de fé. Henry Martyn era um homem de oração, contudo sua fé não equivalia às suas orações. Certa vez, ele declarou que esperaria antes ver um morto ressuscitar do que um Brahmane converter-se a Cristo.
Tiago diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ora, sucedeu que Henri Martin morreu sem ver um Brahmane aceitar a Cristo como seu Salvador. Ele costumava dirigir-se, diariamente, a um pagode abandonado para orar. Contudo, não tinha fé para ver a conversão de um Brahmane. Algum TC cedilha MPO atrás, alguns brahmanes e maometanos, vindos de todas as partes da Índia, Birmânia e Ceilão, agora todos irmãos em Cristo, reuniram neste mesmo pagode e se ajoelharam. Outras pessoas haviam orado com mais fé que Martim. Pergunta: quem pode orar? Nós podemos, mas será que oramos? O CNC cedilha R pode contemplar-nos com mais sentimento e ternura do que olhou os discípulos no momento em que disse as palavras seguintes, e dirigi-las a nós: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, versículo 24. Se o nosso Mestre precisava orar para tornar poderosas as obras que realizava, quanto mais nós. Às vezes, ele orava com forte clamor e lágrimas, HB 5,7. Será que fazemos o mesmo? Alguma vez já vertemos sequer uma lágrima em oração? Faremos bem em clamar: vivifica-nos, e invocaremos o teu nome, SI 80,18. Talvez a exortação de Paulo a Timóteo possa ser dirigida a nós. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti. 2 Timóteo 1, versículo 6. Pois o Espírito Santo é nosso grande auxílio em oração. Sozinhos, somos incapazes de expressar na oração nossas verdadeiras carências. O Espírito Santo faz isto por nós. Não sabemos pedir como devemos. O Espírito Santo pede por nós. É possível que um homem sem o auxílio dele peça algo que seja para o mal. O Espírito passa tudo no crivo. Uma mão fraca e trêmula não ousaria mover um grande peso. Será que eu não ouso, mover a mão que move o universo? Não, a não ser que o Espírito Santo tenha controle sobre mim. Sim, precisamos do auxílio divino na oração, e nós o temos. Como toda a Trindade se compraz em nossas orações. Deus, o Pai, ouve, o Espírito Santo dita, o Filho Eterno apresenta a petição, e ele próprio intercede, e assim a resposta chega até nós. Creia-me, a oração é o nosso mais alto privilégio, nossa responsabilidade mais séria, o maior poder que Deus colocou em nossas mãos. A verdadeira oração é o mais nobre, o mais sublime, o mais estupendo ato que qualquer criatura de Deus pode praticar.